bem? Vamos para a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton ela fala da ação e reação. Mas tem que tomar cuidado. Ação e reação, não é ação e consequência. Tá? Porque assim, muitas vezes as pessoas confundem ação e consequência com ação e reação. Ação e consequência, por exemplo, em caso de uma discussão, a pessoa gritou comigo e eu bati nela. Isso é uma consequência de ter gritado com uma pessoa ou outro agredir. É consequência. Qual a consequência de um grito? Pode ser uma agressão também. Então não é uma reação. Por exemplo, um boxeador. Quando um boxeador dá um golpe no seu oponente, o oponente cai. Isso é consequência. Isso não é reação. Reação seria, o boxeador deu um soco na cara do seu oponente, a cara do oponente deu um soco ou deu uma carada na mão do boxeador. Entendeu? Essa é a ideia. Porque são forças. A terceira lei de Newton é específica para a força, gente. Ó. A terceira lei de Newton vai dizer o seguinte, ó, para toda ação de uma força existirá uma outra força, que é chamada reação, de mesma intensidade, mesma direção, sentido contrário, mas que atuam em corpos distintos e possuem a mesma natureza. O que é possuir a mesma natureza? É que se uma força é de campo, a reação é de campo. Se a força é de contato, a reação é de contato. Força de campo que atua à distância. Força de contato é quando encosta ou quando há contato entre a superfície. Alguns exemplos de força de campo seria a força-peso, né, a força de campo, e o exemplo de uma força de contato seria a própria força normal. Ok? Vamos falar dessas duas específicas também, mas a gente vai depois conversar sobre elas com a ação e reação. Então, para toda ação, existe uma reação, mesma intensidade, mesma direção, sentido contrário, que atua em corpos diferentes e que possuem a mesma natureza. Não dá para esquecer desses dois últimos que a maioria das pessoas esquecem, ok? Força-peso. O que é a força-peso? É uma relação, ou seja, nós temos a força-peso é uma relação com a força gravitacional. É a força gravitacional? Sim, só que de uma maneira simplificada, ok? Então ela é dada por peso igual a massa vezes gravidade, o seu módulo. Se nós não representássemos em módulos, teríamos que colocar os vetores aqui em cima, porque é uma grandeza vetorial. E a aceleração da gravidade também é vetorial. Então você pode perceber que o peso, a força-peso, tem a mesma direção e o mesmo sentido que a aceleração da gravidade, ok? Então ela é uma força de campo, porque atua à distância, e é uma relação que vai existir entre dois corpos. No caso da força-peso, é do corpo que é o planeta, e o teu corpo que está interagindo, por exemplo, ou o corpo-objeto que está interagindo com o planeta. Então se eu abandono, tem uma força que faz ele se movimentar. Em que direção? A direção, uma reta que passa pelo centro do corpo e o centro do planeta, ok? E em que sentido é essa força? Para o centro do planeta. Então se eu abandonar um objeto aqui, ele vai para o centro do planeta. Então o centro do planeta está lá embaixo. Então quando a gente representa, muitas vezes, a gente vai lá e desenha, né? Vamos desenhar o planeta aqui. Tudo cai para baixo, né? Então você tem que tomar cuidado com isso. Nem tudo cai para baixo, tá? Depende do que você entende para baixo e para cima. Se você entender, ó, isso aqui é para baixo. Eu coloco um objeto aqui em cima, ele cai para cá. Mas se eu colocar um objeto aqui, ele vai cair para cima, então. Ok? Ele sempre vai se dirigir, a força-peso vai se dirigir ao centro do planeta. Então cuide com esse para baixo e para cima. Quando a gente fala dos corpos na superfície do planeta, é para baixo. Ok? Mas se eu agora considerei isso aqui sendo o planeta, considerei para lá sendo para baixo, eu coloquei um objeto aqui, ele vai ser atraído para o centro do planeta, então ele caiu para cima. Entendeu? Então cuidado, tá? Cuidado com esses detalhezinhos, né? Isso é para contrariar aquelas pessoas que dizem, não tem como cair para cima. Dá para você discutir aí, quem sabe, né? Fazer alguma aposta, ganhar alguma coisa, fica ligado, né? Beleza? Vai do teu referencial. E quando a gente fala referencial, o que é um referencial? É de onde parte a nossa observação. Certo? E o referencial ele pode ser inercial e não inercial. O que é um referencial inercial? O referencial inercial é todo referencial que não é acelerado, que não possui aceleração. Ele está em repouso ou MRU. Beleza? Cuidado com isso, tá? Força normal. A força normal, gente, é uma força assim, que confunde bastante. Porque ela não tem uma equação que a define.
Porque ela é dada pela resultante das forças perpendiculares à superfície. Então, por exemplo, se eu estou apoiado agora no chão, estou apoiado no chão, então eu estou exercendo uma força no chão. O chão exerce uma força sobre mim. Essa força que o chão está exercendo sobre mim, pense, eu estou em contato com o chão para baixo, o chão está em contato comigo, empurrando para cima. E a gente se equilibra, por isso eu não estou entrando no chão e também não estou saindo do chão, ok? Então é igual, mesma direção, mesma intensidade e sentidos contrários. Atuo em corpos diferentes. A minha força empurrando o chão, que é uma força de contato, e uma força que o chão me empurra. Opa, eu empurro o chão me empurra. É ação e reação. Tem a mesma natureza, os dois de contato. Beleza? Então a força normal e a de contato comigo no chão. Eu não falei que é a força peso, gente. Cuidado. A força de contato comigo no chão forma um par de ação e reação. E aí vem aquela situação. Qual é o módulo? O módulo depende da ação de todas as forças sobre mim. Imagine, eu tenho 80 kg, então a minha força peso seria 800 Newton, massa vezes gravidade, aproximando para 10 metros por segundo. Então eu estaria empurrando o chão. O planeta está me atraindo para o centro com 800 Newton. E aí eu estou empurrando o chão, a superfície, com 800 Newton. E a superfície me empurra com 800 Newton para cima. Ok? Então eu posso dizer que o módulo seja 800. Mas agora, e se eu estivesse no teto me puxando, estivesse puxando um objeto aqui, ó, estou amarrado no teto, estou me puxando para cima, mas eu ainda continuo em contato com o chão. Eu estou conseguindo exercer uma força, me puxar para cima, com intensidade de 300 Newton. Então meu peso é 800, continua sendo 800. A minha força de contato com o chão não é mais 800, por quê? Porque agora eu estou me puxando para cima com 300, então só estou empurrando o chão com 500 para baixo. A minha normal passou a ser 500. Então depende muito da resultante das forças que estão atuando perpendicular à superfície. Então a direção é perpendicular à superfície. O que é perpendicular? Forma um ângulo de 90 graus, ok? Sentido da superfície para o corpo. É sempre da superfície para o corpo. A força normal é sempre da superfície para o corpo. Se eu empurro o quadro me empurra. Ah, é uma ação e reação. Eu estou empurrando ele para lá, ele está me empurrando para cá. Então a força normal está aqui, do quadro na minha mão. Se eu agora me apoiasse assim no quadro, eu empurrasse ele para lá, ó. Então tem atrito, mas a força normal continua aqui. É uma resultante de todas as forças que estão agindo que não me deixa entrar no quadro. Essa é a ideia. Certo, gente? Entenderam isso? Então vamos revisar. A terceira lei de Newton, ação e reação. Cuidado. Mesma direção, mesmos sentidos, mesma intensidade, mesma direção, sentidos contrários, atuam em corpos diferentes e possuem a mesma natureza. 5 características. Força-peso é a relação entre a massa do planeta e a massa do corpo, tem a aceleração da gravidade, beleza? Módulo, peso igual a massa vezes gravidade. Direção é sempre uma reta que passa do objeto no centro do planeta. E o sentido, sempre para o centro do planeta. Força normal. Força normal é uma força de contato. Então já não possui a mesma natureza que o peso. Não podemos dizer que força peso e força normal formam um par de ação e reação. Que já tem naturezas distintas. Porque a peso é de campo. A de contato é... a normal é de contato. Beleza? Então, é igual a resultante das forças que atuam perpendicularmente à superfície. Esse é o módulo da força normal. Direção, perpendicular à superfície sempre. E o sentido, da superfície para o corpo. Ok? Muita gente confunde achando que força peso e força normal formam um par de ação e reação. Não formam. O primeiro argumento que você tem é que a força peso é uma força de campo e a força normal é uma força de contato, não tem a mesma natureza, ok? Beleza, gente? Essa é a primeira, mas tem as outras daí. Depende do módulo, a direção, atuam no mesmo corpo, a força peso. A força peso atua no meu corpo para baixo. A força normal também é da superfície no meu corpo, então atua no mesmo corpo. Então já não pode ser um par de ação e reação. Ok, gente? Então até a próxima e fiquem bem.